Boa noite para todos. Hoje é o sexto episódio. Sexto episódio. Eu estou lendo 6, né? Então sexto episódio. Tá bom, sexto episódio da série Trabalhando num Projeto. Eu, antes de começar o projeto, a proposta em si, eu tenho dois comentários para fazer. Quem está acompanhando o briefing deve ter percebido uma coisa. Eu não faço a pergunta ao meu cliente de quanto ele tem de verba para gastar na obra. Por quê? Todo mundo, quando faz um briefing, a primeira coisa que vem à cabeça, sabe quanto o cliente tem disponível? Eu não discuto isso. Não é problema meu, é problema dele. Por quê? Se eu chegar para ele e perguntar, escuta, qual é a verba disponível? Eu não tenho muito dinheiro não, eu tenho R$1.000 para fazer a obra toda, projeto. Eu já me danei, que eu vou ter que me adaptar a quanto ele tem de verba. Então a primeira coisa que eu faço é não perguntar. Eu vou dizer para você precisa arrumar 10 mil. O problema é dele, não é meu. Você vai pedir financiamento, pedir emprestado. Não sei. Isso não é problema meu. Toda vez que você pergunta ao cliente quanto é que ele tem disponível para fazer as coisas, ele sempre vai dar um preço abaixo. Porque se ele disser que tem 20 mil, você vai fazer custo de 20 mil. Se ele disser que tem 1.000, você vai fazer custo de 1.000. Então não pergunta, é problema dele. Eu sim, presto atenção em quem é esse cara. Se esse cara tem condições de ter um trabalho desse jeito ou não. Também, se o cara não tiver condições, não adianta eu ficar gastando meu tempo e fazer uma proposta para o cara que sabe que não vai fazer aquilo. Então, eu não questiono isso. Por isso não está incluso no meu briefing. Se vocês quiserem perguntar, é de cada um. Eu, pessoalmente, não faço isso. E uma coisa que eu comentei en passant no episódio de ontem, e um amigo meu do Facebook, o Fábio, que foi meu aluno, ele questionou se eu poderia falar um pouco mais sobre reserva técnica. O que é uma reserva técnica? Em linhas gerais, a reserva técnica é quando uma empresa, uma loja, sei lá, qualquer fornecedor diz para você, eu te dou 10% e você indica o meu produto. Pois bem, isso na década de 60, 70, 80, isso estava muito em evidência e foi uma das coisas que o CAL discutiu muito, o antigo CREA e o atual CAL. Então, eu vou mostrar para vocês um pequeno detalhe que às vezes as pessoas não percebem. Deixa eu habilitar aqui meu PDF. Reserva técnica, deixa eu só botar ele na frente do outro. Reserva técnica é o nome que é conhecida a comissão financeira paga por fornecedor. A Lei 12.378 de 2010, que regula o exercício da nossa profissão, caracteriza esse tipo de reserva técnica como uma infração disciplinar. Então, é uma prática antiética e ilegal, que compromete a imagem de toda a classe. Então, gente, tomem cuidado com essas reservas técnicas. O cara vai me dar 10% aqui, eu vou botar ele como fornecedor. Não façam isso. Se o cliente denunciar no CAL, você tem uma restrição no teu CAL. Então jamais façam isso. Não, o cara quando fala isso, eu vou e peço desconto para o cliente. Não, você pede para dar o preço. Você diz, olha, eu não tenho nada a ver com isso, não quero isso, não me mete nisso. Por quê? Mesmo ele dando um desconto para o cliente, ele já está fazendo uma reserva técnica. Então tomem cuidado com esse detalhe. Isso é uma coisa importantíssima. Se procurar na internet reserva técnica de arquitetura, vocês vão ver que vai aparecer a lei, tem tudo isso. Então, não caia nesse gontozinho de ganhar 10%. Não existe isso. Eu lembro que na época de Delfim Neto, meu Deus do céu, década de 70, ele implantou no governo do país a ideia dos 10% de comissão. E isso foi uma desgraça para esse país. É a mesma coisa daquela frase do Gerson, o jeitinho. Então, cuidado, não façam isso. Reserva técnica, esquece. Não existe isso para a nossa profissão. É assim que deve ser pensado. E vamos nós à proposta. A gente conversou com o cliente, a gente já discutiu o que vai ser feito, o que não vai ser feito, e hoje eu quero discutir proposta. Proposta, você tem que pensar em dois tipos de proposta. Uma concorrência pública. O que é uma concorrência pública? O cara já tem um modelo de tudo que tem que ser feito, e você só coloca os teus custos. Perfeito. Para que serve isso? Vamos supor, eu quero fazer esse trabalho que eu fiz agora mês passado.
eu tinha que dar uma proposta, a menina chegou para mim, não, você me dá uma proposta, eu falei, mas o que eu vou lançar de proposta? Era uma empresa do governo. Aí ela me deu um escopo do que ela precisava que fosse orçado. E eu orcei aquilo tudo. Até o exemplo de proposta que eu vou mostrar, vai ver que é bastante coisa disso. E o... Como é que se diz? Isso é uma... Como é que se diz? Uma concorrência. E a proposta comercial simples, que é aquela que você vai passar para o teu cliente. É que eu usei durante 35 anos. Proposta básica, simples, onde estudou preço, prazo e forma de pagamento. Pô, e o que é o serviço? Então é isso que eu vou discutir. Essa proposta é uma proposta padrão. Você pode aplicar qualquer proposta que tenha de exemplo na internet e adaptar para o seu trabalho. Eu acabei agora em janeiro uma MBA em Design de Interiores. E a última aula do curso foi um professor falando sobre escritório. E ele colocou um exemplo lá de planilha que ele usava e eu achei interessante, adaptei a minha para aquilo. Não que eu já não fizesse tudo aquilo, mas eu não escrevia tanto. Então vocês vão ver que a minha proposta hoje, o bom da quarentena é esse, a gente ter tempo de ajustar coisas que a gente não tinha tempo de ajustar. Então eu vou mostrar o modelo, como é que ficou, bonitinho. Vamos lá, vamos abrir primeiro uma proposta de projeto. De novo, meu PDFzinho. Eu vou abrir a proposta de projeto. É que eu tenho que abrir na outra câmera. Isso acontece. Proposta de projeto. Eu faço uma introdução, não tem nada demais. Eu gosto de botar sempre um sumáriozinho, nada excepcional. Minha proposta começa da seguinte forma. Se vocês repararem, eu ponho nome, e-mail, telefone, data da visita, hora da visita, feito por. Por quê? Vamos lá, vamos raciocinar. Por que eu faço esse preâmbulo? Por que eu boto essas coisas todas no início da proposta? Você imagina aqui, agora está até mais fácil. Antigamente era mais complicado, que você imprimia, o cara assinava, então você tinha uma pastinha, prendia aquilo na pastinha. Então esses dados em cima era mais fácil quando você queria entrar em contato com ele 5 anos, 10 anos depois. Você precisava entrar em contato com ele e você tinha os dados ali. Hoje em dia, com computação, está tudo muito mais simples, muito mais fácil. De qualquer forma, eu mantenho isso. Fica mais fácil de eu saber na hora que tiver que procurar um documento. Ah, o cara tá me cobrando que eu não fiz isso. Ah, cadê a proposta dele? Tá aqui, qual o telefone dele? Qual é o e-mail? Então eu vou ter os dados ali. É sempre bom manter tudo junto. Você não sabe se a agenda que você usou não tá mais, o programa de arquivo. Então mantém tudo junto, guardadinho, bonitinho, mesmo que você não imprima, tá ali escrito. Antônio, mas e aí? O cara assinou esse papel, você preencheu esses dados como? Eu preencho antes, que na hora que eu vou encontrar com ele eu já sei quem é o cara, eu boto os dados todos ali, já ficam ali. Arquivei a proposta da forma que eu arquivar, ou impresso, ou digital, já tem os dados dele ali. Outra coisa interessante que eu faço na proposta, o número dessa proposta. O que significa isto? Número. Espera aí que não saiu o corzinho amarelo, eu queria botar aqui. Número, isto. O que significa esse número de proposta? Eu tenho que imaginar que minhas propostas têm que ser numeradas. Então imagina uma coisa, eu estou recém-formado e eu vou mandar minha primeira proposta. Proposta 01. Imagina o cliente apanhando aquela proposta 01. Caramba, esse é o primeiro trabalho, eu vou ser a cobaia desse cara. Não, essa é minha proposta 10. Pô, esse cara só fez 10 propostas. Se você imaginar que a cada 10, 15 propostas você pega uma, o cara não fez nada. Então, uma política que eu uso esses anos todos, e funcionou até hoje, funciona, eu começo a colocar isso da seguinte forma. Começa com, deixa eu botar de novo visão, 2020. O que é isso? O ano. Bem simples, né? Deixa eu aumentar o zoom. Eu começo a minha proposta com 2020. Depois disso, 03. O que é 03? O mês. Depois de 03, 30 é o dia. E 01, a proposta. Então, na verdade, o que eu fiz aqui? Eu peguei o ano, o mês, o dia e o número da proposta naquele dia. Antônio, essa é a proposta 1, sim, daquele dia. No dia seguinte, vamos supor, fosse... Que dia é hoje? Hoje é dia 14. Então é 20, 20, 04, 14, 01. Se eu mandar duas, é 20, 20, 04, 14, 02. E por aí vai. E amanhã, 20, 20, 04, 15, 01. Então eu posso repetir o 01 várias vezes.
Ele não vai saber quantas propostas eu mandei, que não tem interesse nenhum que ele saiba disso, é o problema meu, não é dele. E eu faço uma numeração. Esta numeração, qual é a função disso? Amanhã eu vou emitir um contrato. Quando eu fizer o contrato, eu não preciso escrever tudo que está aqui. Eu faço na referência no contrato a esse número de proposta. E as duas valem como documento. Então eu não preciso repetir informação do que foi fechado com ele na proposta dentro do contrato. Porque eu faço como é que se diz, um relacionamento com este número. Eu coloquei também PROGE, tem obra, projeto, aí se você for detalhar é só legalização, é legalização. Então vai depender do que você vai fazer. Esse nosso exemplo aqui é uma proposta de projeto. Vamos lá, continuando. Logo no início eu faço um preâmbulo, eu mostro para ele o que eu estou pensando. O que significa isto? Todo projeto será apresentado em pranchas no formato ABNT, papapá. Na verdade é uma abobrinha qualquer, só para ele saber que é referente ao meu projeto. Antônio, você não podia botar o briefing aí? Não, eu não ganhei um tostão com isso. Você imagina, eu fiz um briefing com um cara, gastei um dia inteiro com ele, conversei, fiz tudo. Ele foi lá, peguei esse briefing, ele assinou. Perfeito. Aí você vai me dizer, poxa Antônio, por que você não bota esse briefing aí? Porque ele vai pegar meu briefing e pedir o outro para fazer uma proposta. Será que vale a pena? Não, então uma proposta é proposta, ponto. Ele vai me entregar depois. O briefing ele assinou na hora e não tem cópia para ele, é meu, acabou. E aí não, a proposta ele vai aceitar ou não. Então eu pessoalmente não ponho o briefing na proposta. Se é uma proposta comercial, comercial não, uma concorrência pública, onde eu tenho os itens todos, aí é outra história. A empresa me deu e quer que eu orçe aquilo. No meu caso, não. Eu não ganhei nada pelo briefing, então não vou dar o briefing a ele. Ele vai receber depois se fizer o contrato. Aí eu tenho anexo a cópia do briefing. Antes, não. Antônio, mas se ele assinar e pedir uma cópia, então não pede ele para assinar. Eu não vou deixar uma cópia com ele. Eu aviso logo, o briefing eu não te dou. Você vai assinar para dizer que está tudo ok. Se você fechar a proposta, eu junto o briefing. Antes disso, eu não te dou assinado. Então é questão de conversar, de novo, conversar com o cliente. Se o cliente souber tudo o que está acontecendo, ele não fica com o pé atrás. Ele vai entender que ele não me pagou nada, que eu não vou dar o trabalho para ele. Se ele fechar o contrato, ele vai entender que vai receber o briefing assinado por mim e por ele. Ponto. Continuando. Aí, ó, início dos serviços. Uma das coisas importantes. Antônio, eu marquei com o cliente, eu vou levar a proposta para ele, ele pediu para levar um estudinho. Não. Imagina, eu vou no médico e peço ao médico já para me dar o remédio antes de ele fazer a consulta. Não existe. Não tem estudinho, não tem nada disso. Você vai assinar a proposta. E deixa bem claro, os serviços só serão iniciados após o fechamento da proposta. Então até ali eu não penso em nada. Eu não me meto a pensar no projeto do cara. Posso ter na minha cabeça, mas jamais vou botar no papel. Não, que eu podia levar, não leva nada. Você vai discutir com ele. Aí ele fechou a proposta e você começa a trabalhar o processo. Esse projeto, esse levantamento que eu fiz do projeto foi para esse cliente do governo que eu fiz. Então vai ter coisas demais, mas eu vou exemplificar. Então o início do serviço é o projeto de execução, aí tem levantamento de dados, tem programa de necessidades, tem estudo preliminar, bem compatível com o que eu vi no MBA, tem anteprojetos, projetos complementares. Ah, Antônio, me tira uma dúvida. Projetos complementares, eu boto na minha proposta? Sim. Por quê? Se for uma casa, uma elétrica você vai fazer. Você não precisa chamar um engenheiro para fazer uma planta de um projeto de elétrica. Projeto de esgoto você vai fazer. Projeto de água você vai fazer. Mas você vai cobrar. A gente conversou isso lá atrás. Se eu pegar 5 projetos ao mesmo tempo, eu não vou ter como fazer tudo. Então eu tenho que pagar alguém para fazer. Se é um só, eu vou fazer. Então eu vou botar isso na minha proposta e vou cobrar dele como se alguém estivesse fazendo. Se eventualmente eu precisar, alguém vai fazer. Então por isso que eu ponho. Então quando eu coloco toda essa informação, eu vou diminuir aqui um pouquinho o zoom. Olha quanta coisa eu estou dizendo para ele que eu vou fazer. O que acontece com isso? Projeto executivo, projeto não sei o quê. Então eu tenho projetos até dizer chega. O que significa isto? Quanto mais eu tiver colocando coisas aqui, ele vai dizer, caramba, esse cara vai trabalhar pra caramba. Agora imagina se eu não ponho nada disso. Eu vou apresentar um projeto para você de execução para você fazer a sua obra. Ponto. O que ele vai dizer? Pô, o cara vai me cobrar um dinheirão e não vai fazer quase nada? Não, eu vou fazer tudo aquilo que está ali.
E é tudo aquilo que a gente conversou lá atrás. Lembra lá no início, no segundo dia de episódio, eu coloquei, eu quero apresentar projeto disso, projeto disso, projeto disso, projeto disso. Se vocês olharem ali depois, esses exemplos depois na frente vai estar tudo disponível. Se vocês olharem ali, eu não tenho projeto de legalização. Não tenho. É uma proposta à parte. Porque são preços diferentes, tempos diferentes, é um projeto separado. É o único projeto que não está aí dentro. Então você vai enumerar aquilo que você vai fazer e quanto mais informação você colocar para ele de coisas que você vai executar, melhor. Então pensem sempre nisso. Próximo passo, então, que é o mais importante de todos, é prazo, custo e forma de pagamento. A ordem que você coloca é indiferente. Esse meu caso, como é um trabalho muito específico, eu fiz uma grade, como se fosse um cronograma, mini cronograma, mostrando os prazos. Ponto. Beleza. Por quê? Porque tem muito trabalho que atropela um outro, é uma coisa específica, mas como é o meu exemplo, eu estou colocando ele. Então, prazos é uma coisa importante para o cliente. Por que o prazo é importante para o cliente? Ele tem que começar a ver como ele vai pagar. Não, eu tenho que dar um sinal, aí eu tenho que apresentar esse trabalho até essa data, que ele vai ter que me dar uma parcela, ali eu vou ter que dar outra parcela, lá eu vou ter que dar outra parcela. Então você faz ele se programar para ele te pagar. Se o cara é correto, ele vai adorar isso. Se o cara não vai te pagar, vai te enrolar, ele vai reclamar de tudo, de todos. De qualquer forma, sempre deixa bem explícito o prazo que ele tem para pagar as coisas. Antônio, eu fiz um sinal, 30 dias, 60 e 90. Perfeito. Com nota fiscal, perfeito. Então você deu o prazo. Por quê? Senão depois você não tem como cobrar. Esse caso aqui específico, volto a dizer, é um caso específico, eu tinha metas a cumprir. Naquela primeira semana eu tinha que fazer até certa coisa. Na segunda semana, então as metas que eu tinha que fazer, eu ia receber por elas executadas. Tem maioria das propostas nem precisa disso. Você põe um prazo de 30 dias, 60 dias, 90 dias. E assim vai. Outra coisa importante, custo. Repara um detalhe. O valor dos serviços acima descrito é de ponto. O que significa isto? O cliente, a primeira coisa que ele quer saber é quanto ele vai gastar. Ponto. Não se quer saber se é isso, ele quer saber quanto ele vai gastar. O valor total dos serviços é de 10 mil reais. Ponto. Ele botou esse número na cabeça. Ele precisa saber esse número. Por quê? Porque a partir daí ele vai ajustar na mente dele o que ele vai fazer, como é que ele vai arrumar esse dinheiro. Então eu não posso botar que ele vai gastar 10 mil reais. Ah, mas não está incluído imposto, não está incluído isso, tem mais isso. Não. É quanto ele vai gastar tudo, 10 mil reais. Na hora que eu montei o meu custo de obra para chegar a esse valor, eu tenho que colocar isso para ele. Custa 10 mil reais. Ponto. Então, pensem bem nisso. Cuidado para não dar preços que depois se transformam em outros preços. Aqui o custo é o custo total. Acabou. Forma de pagamento. Esse caso aqui é até meio esquisito, mas é a forma de pagamento que foi feito, que era por etapas. Então eu tenho que colocar a forma de pagamento. Antônio, meu trabalho é mais simples, eu vou fazer em 30 dias e vou cobrar em 3 vezes. Sinal 30, 60. Então você vai botar forma de custo total de tanto, forma de pagamento. Sinal 25%. 30 dias, 30%. Restante, final, 60 dias. Não sei como você vai definir isso, você vai montar essa tua forma de pagamento. É a segunda coisa em importância. A primeira é o custo, a segunda é a forma que ele vai pagar. Por que essas coisas são importantes? Porque ele tem que saber o que ele vai fazer para poder pagar você. Então você tem que deixar isso muito claro para ele. Aqui ele discute, que às vezes ele vai pedir para parcelar mais, ele vai pedir para dar outras formas, você vai negociar com ele, para isso é a proposta. Então a proposta tem que ser dessa forma. Mais algumas coisas, vamos lá, vamos mostrar de novo. Observações finais. Em todas as etapas será emitida a nota fiscal da empresa. Volto a dizer, esse caso eu estou usando a nota fiscal da minha empresa. Ponto. Antônio, tua empresa emite nota fiscal? Sim. Então você vai emitir uma nota fiscal, vai pagar os impostos. Os impostos de nota fiscal de empresa são mais baratos do que um RPA, por exemplo, recibo de profissional autônomo. Então eu tenho RPA porque eu me cadastrei numa época que podia. Eu acho que hoje em dia arquiteto não pode mais ter RPA, não sei. Também não é interesse para mim saber. O meu eu posso emitir RPA. Então eu posso dar um recibo simples, RPA ou uma nota fiscal.
RPA sai em torno de 5 de ISS, 8 de INSS, mais uns 15 de imposto de renda, então sai 20 e tantos por cento. A nota fiscal sai em torno de 16%. Recibo simples não sai em torno de nada. Porém, se declarar no imposto de renda, sai em 35%. Então tome cuidado com a forma que vão botar recibo nisto. Ah, Antônio, eu não gosto de nota não dou nota não cai nessa não. Que o dinheiro está entrando na tua conta. Hoje em dia, cada vez mais, as coisas estão ficando unificadas no sistema do governo. Então ele descobrir que você recebeu alguma coisa e não declarou imposto de renda, eles vão em cima de você. Eu estava na Estácio 2014, se não me falha a memória. Eu fiz um trabalho que era o Student to Business, que eu estava dando aula para uma empresa que estava fazendo dentro da Estácio. Essa empresa, eu era funcionário da Estácio, professor da Estácio, me contratou e eu dei um RPA. Não me lembro quanto era o valor. Bom, esqueci aquilo, um RPA para um curso ministrado dentro da própria universidade, eu nem me lembrei daquilo. Eles não me deram a cópia do RPA e, bom, esqueci aquilo. Eu acho que foi em 2014, 2013 para 2014. No final do ano, que eu sempre recebia restituições do imposto de renda, eu estava na malha fina. Eu falei, caramba, como é que eu estou na malha fina? Aí tive que ir lá na Receita Federal, aqui na Pereira Nunes. Aí o cara da Receita, o senhor recebeu o valor tal da empresa tal em Campo Grande. Eu falei, não me lembro de ter recebido isso. Você não tem um filho, um dependente que tenha recebido? Eu falei, não, meu filho não tem nada a ver com isto. Aí, você recebeu, tá aqui, ele me mostrou e realmente tinha uma cópia da RPA que o cara lá da empresa declarou, evidente, era um RPA, ele declarou, e eu não declarei. Aí eu falei, o que eu faço? Você tem que fazer uma retificadora colocando isso. Aí depois, procurando, me lembrei dessa RPA. Então tome cuidado. Não dou recibo. Dá sim. Mesmo recibo, ainda mais de arquiteto, que o imposto de renda deixa o cliente descontar imposto de renda, porque é um profissional que está te atendendo. Então tomem cuidado, tem que ter nota. Se preparem para isso. Cobra o imposto e paga o imposto. Eu conheci um cara que era o dono do Mercado das Flores ali em Botafogo. Não sei se ainda está vivo, seu Nascimento. E ele dizia, eu tenho meus sócios e tenho um sócio que é o governo. Quanto mais eu dou dinheiro ao governo, mais eu ganho dinheiro. Então, se você considerar que o governo é teu sócio, ele só leva uma parte, você leva a maior parte. Então, considere o governo um sócio e você tem que pagar isso a ele. É um imposto, você tem que pagar, não tem jeito. Outra coisa, vamos voltar lá. Então, nota fiscal da empresa, perfeito. Caso de paralisação dos serviços por parte do cliente, serão cobrados referentes à etapa, o valor das etapas. O que significa isto? Eu tenho que deixar o cliente à vontade. Ele pode querer paralisar a obra. Eu paralisei, não estou gostando, não gostei de você, teu óculos é feio, eu não quero mais. Beleza. Se a etapa que estava sendo executada é essa, quando acabar aqui, ele paga isso aqui e acabou a história. O que está para trás está feito, entrega o que foi feito a ele. Ponto, acabou. Eu estou fazendo a obra, estou fazendo a reforma do banheiro, quebrei o banheiro inteiro, eu não quero mais fazer, o seu óculos tinha que ser azul, não tinha que ser preto, então eu não gostei. Então eu entrego ali a etapa, recebo o que eu fiz. Então coloquem isto desde já na proposta, depois fazer parte do contrato, mas deixa isso na proposta. Continuando aqui. No caso de paralisação dos serviços por parte da empresa, serão devolvidos os valores pagos das etapas não concluídas e o projeto cancelado. As etapas concluídas serão quitadas. Final do serviço serão fornecidos arquivos, aí eram coisas específicas. Então sempre deixa claro para o cliente que você não quer ficar com o dinheiro dele. Se ele te pagou uma etapa antecipada, ele deu o dinheiro para pagar os caras para quebrar o chão, o cara não apareceu, não quebrou e não quer mais fazer, eu devolvo o dinheiro a ele. Se ele me quebrou e o cara fez tudo, eu pego o dinheiro, pago o que tiver que pagar, se faltou alguma coisa, ele me paga. Antônio, se você quiser sair do processo, aí a coisa é mais complicada, porque tecnicamente você teria que devolver o dinheiro a ele. Aí ele pode não querer aceitar que você diminua o que você fez. Então, questiona isso, bota no contrato, sempre paralisar o projeto, obra é dor de cabeça. Então tenta não fazer isso. Algumas coisas que não estavam aqui que são importantes. Prazo de validade. O que é isso, Antônio? Eu posso botar nas considerações finais essa proposta em prazo de validade de 10 dias. Para quê? Vamos pensar uma coisa. Eu dei a proposta para o cliente. Ponto. E o cliente está lá
não fez nada, não falou nada, não entrou mais em contato com você, o que você faz? Fica ligando pro cara? Não, não posso ligar pro cara, senão eu vou encher o saco do cara. É a mesma coisa telemarketing ligando pra você. Você quer comprar um plano? Não, não quero. A TIM hoje me ligou de São Paulo, parece que estão voltando ativa, né? Aí me ligaram, quem é a sua representante da TIM? Não, não quero. Puf, desliguei. Ponto, acabou. Então eu não posso fazer isso com o meu cliente. Mas, 10 dias que eu dei de prazo. Quando chegar no 8º dia, eu entro em contato com ele de novo. Posso mandar um e-mail, um zap, a forma que for. Fulano, tua proposta acaba depois de amanhã, ou acaba amanhã, se for o 9º dia. E eu precisava que você me desse uma posição referente ao teu contrato. Por quê? Porque eu vou desmobilizar a equipe toda. Então, se você quiser, daqui a 5 dias, fazer esse projeto, já não tem mais ninguém disponível para fazer as coisas. Então, eu teria que rever preço, rever tudo isso. Então, se eu estou te dando um alô, se você não quiser, ótimo, sem problema. Mas eu só preciso mobilizar ou desmobilizar a equipe. Ele tem 2 opções. Ele vai dizer, não, Antônio, então tá, então deixa, a gente vai deixar para uma próxima. Acabou. Ou ele vai dizer, não, Antônio, eu não falei com o meu sócio, meu sócio está viajando, é a desculpa de sempre, mas segura mais um pouquinho. Aí te dá mais um... então dá, vou segurar mais 5 dias. Aí depois volta a ligar para ele. É o jeito que você tem de voltar a entrar em contato com o cliente sem ser indelicado. Então cuidado com esses detalhes. Outras coisas interessantes que tem numa proposta, deixa eu mostrar aqui de novo. Encerramento, é só para dizer quantas folhas tem, para ser um pouco mais pro forma. E olha para cá. CNPJ da empresa, CAL da empresa, todos 2 tem que estar na proposta, no caso da empresa. Senão eu poderia botar o CAL pessoal meu aqui, também não tinha problema nenhum. Então, quando eu monto uma proposta, ela tem que ser objetiva. Eu tenho que fazer os serviços, eu tenho que ter um custo, tem que ter um preço, tem que ter uma forma de pagamento e tem que ter prazo. Essas 4 coisas eu tenho que ter na minha proposta. Nunca esquecer desses detalhes. Proposta tem que ser simples, proposta tem que ser objetiva. Eu não ponho briefing, eu não ponho nada dentro da proposta. Eu só faço a proposta e mando para ele. Antônio, você manda impresso? Hoje em dia não, hoje em dia é tudo pela internet. Manda por zap. Não manda por e-mail. Manda por e-mail. Deixa o cara definir. Na hora de assinar é outra história. Na hora que for assinar, assina o projeto. Eu estou fechando, não sei, vamos ver ou se vai ter esse projetinho mesmo. Estou querendo fazer um trabalho online com o cliente. Ele já não me ligou hoje, então não sei se ele fechou o terreno ou não, mas vamos ver o que vai acontecer. De qualquer forma, isso é uma proposta. Simples assim. Eu não sei se vocês repararam, no início do programa tem uma nova série que eu vou fazer, que é Quem é você? Evidentemente, quem você é o primeiro sou eu, né? Eu vou fazer também uma série de lives assim. Quem sou eu? 35 anos de profissão esse ano. Então eu vou começar a colocar, sei lá, 10 anos, 5 anos, não sei ainda como eu vou dividir isso, ainda estou montando os roteiros, mas eu vou começar a colocar como foi minha vida profissional ao longo desses anos. Eu não tenho 100% dos projetos que eu fiz, mas são 200 projetos que eu fiz. Vou tentar falar desses projetos durante esse período, mas é um outro programa, uma outra série, em outro horário. Essa continua nesse horário das 7 horas. Amanhã eu posto a 7ª parte, o 7º episódio, falar de contrato e vamos tocando o barquinho. Como dizia aquele cara da rádio que faleceu, uma pena, vamos tocando o barquinho. E boa noite para todos, amanhã tem mais.